Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Gildisnara Tatiane, eu sou aluna da disciplina de Geometria Espacial do professor Leonardo Ferreira Soares. A questão ele diz que esse prisma é um hexagonal, é um hexágono regular. O que isso quer dizer? Que aqui, sua face aqui, ela é composta por 6 triângulos equiláteros. Então, note que se a gente traçar o triângulo equilátero do prisma hexagonal, a gente vai ter que a altura desse triângulo vai ser justamente a aresta da nossa pirâmide. Que nem esse exemplo aqui, ó. Bem, eu chamei de L. Todos vão valer L. E tem uma propriedade do triângulo equilátero que diz o seguinte: que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Eu denominei aqui H como altura. Aqui vai ser H, a altura desse triângulozinho aqui. Bem, gente, agora a gente irá calcular o volume do sólido e o volume do prisma. Quem é o volume do sólido? O volume do sólido nada mais é que 2 vezes o valor da pirâmide, porque tem 2 pirâmides. E o volume do prisma, a gente irá calcular depois. O volume da pirâmide é dado por área da base vezes a altura sobre 3. A gente substituindo, a gente vai encontrar que o volume do prisma é KH ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Pronto. Que é o volume da pirâmide. Agora, a gente irá calcular o volume do prisma. O volume do prisma, para a gente calcular, a gente precisa achar a área do hexágono, que é dada pela seguinte fórmula: 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Simplificando, a gente vai chegar que a área da base é essa. Aplicando na fórmula do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, a gente vai chegar ao seguinte resultado. Agora, a gente irá calcular a razão. Substituindo os valores, a gente vai chegar à seguinte fórmula: 2 vezes K sobre 4 vezes H. Nosso H, a gente encontrou. Quem é H? É L raiz de 3 sobre 2. A gente substitui. Vezes, tá dividindo, passa multiplicando, só que o inverso. Agora, a gente vai simplificar. 2 vezes 2 é 4. Simplifica K com K. L ao quadrado com L ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, a gente simplifica também. Raiz de 3 com raiz de 3. E a gente vai chegar no seguinte resultado: que a razão do volume do sólido sobre o volume do prisma nada mais é que 1/4. Bem, gente, agora a gente irá calcular o volume do sólido e o volume do prisma. Quem é o volume do sólido? O volume do sólido nada mais é que 2 vezes o valor da pirâmide, porque tem 2 pirâmides. E o volume do prisma, a gente irá calcular depois. O volume da pirâmide é dado por área da base vezes a altura sobre 3. A gente substituindo, a gente vai encontrar da pirâmide. Agora, a gente irá calcular o volume do prisma. O volume do prisma, para a gente calcular, a gente precisa achar a área do hexágono, que é dada pela seguinte fórmula: 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Simplificando, a gente vai chegar que a área da base é essa. Aplicando na fórmula do volume do prisma, que é a área
da base vezes a altura, a gente vai chegar ao seguinte resultado. Agora, a gente irá calcular a razão. Substituindo os valores, a gente vai chegar à seguinte fórmula. 2 vezes K sobre 4 vezes H. Nosso H, a gente encontrou. Quem é H? É L, raiz de 3 sobre 2. A gente substitui. Vezes, tá dividindo, passa multiplicando, só que o inverso. Agora, a gente vai simplificar. 2 vezes 2 é 4. Simplifica K com K. L ao quadrado com L ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, a gente simplifica também. Raiz de 3 com raiz de 3. E a gente vai chegar no seguinte resultado, que a razão do volume do sólido sobre o volume do prisma nada mais é que 1/4. Bem, nessa questão 1, ele diz o seguinte: a figura abaixo mostra um tronco de cilindro reto, no qual foi retirada uma semisfera inscrita de diâmetro AD, se AB, no caso, aqui. AB, ele diz que mede 6. E CD, que é essa retinha aqui, mede 4. Ele tá pedindo pra gente calcular o volume do sólido. Para isso, para calcular o volume do sólido, a gente vai utilizar a relação. O volume procurado é igual a VT, que é o volume total do tronco de cilindro, menos o volume da semisfera. Bem, para nos auxiliar, a gente vai traçar algumas retas aqui para a gente achar o raio. Pronto. A gente vai ligar. Vou chamar de E esse ponto, de F esse outro. Bem, como a gente viu na propriedade lá em geometria euclidiana, aqui tem duas retas tangentes. Então, a propriedade diz que elas são iguais, de mesmo tamanho. A gente traçando outra reta aqui, ó, pegando B a E, a gente vai ver que forma tanto aqui, o ângulo de 90, tá no ponto de tangência. E a gente vai concluir que esses dois triângulos aqui, o ABE e o BEF, eles são congruentes. O que significa que eles têm o mesmo tamanho, suas arestas. Se aqui é 6, aqui também é 6. Aqui é justamente o raio que a gente procura. Vou chamar de R. Aqui também é nosso Rzinho. Pronto. Nesse outro aqui, traça essa outra reta. A reta FC e a DC são justamente duas retas que tocam no ponto de tangência aqui dessa semisfera. Então, a gente conclui, por geometria euclidiana aqui, esses dois lados são iguais. Quer dizer que BC é igual a 10, a sua soma. Bem, a gente traçando agora outra reta aqui, pegando o ponto C, uma reta paralela ao nosso diâmetro aqui, que é AD, a gente pode aplicar Pitágoras. Por quê? Porque se aqui vale 4, aqui também vale 4. Porque é paralelo essa reta, então eles têm o mesmo tamanho. Se aqui vale 4, aqui vale 2. Eu vou chamar aqui de G. Então, a gente aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, GBC, a gente vai chegar à seguinte conclusão.
Bem, a gente aplicando Pitágoras nesse triângulo GBC, a gente vai encontrar que o diâmetro, que no caso é nossa reta aqui, GC, é 4 raiz de 6. Mas o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, a gente vai encontrar que o raio é 2 raiz de 6. Pronto, agora nós iremos substituir o valor do raio nessa expressão. G, minha geratriz menor, que é 4. G maiúsculo é minha geratriz maior, que é 6. Vamos substituir. Substituindo, a gente vai encontrar que o volume procurado é 120π menos 32π raiz de 6.